quando utilizar. Passe automático em pedágios e estacionamentos credenciados. Peça sua tag na Cooperativa Sicoob e viaje sem paradas. Oito horas e 28 minutos, Ótica Princesa está com a gente. Enxergar bem faz toda a diferença, viu? Na Ótica Princesa você encontra o que há de mais avançados em lentes oftálmicas. Uma oportunidade exclusiva para quem valoriza conforto visual, precisão e qualidade. E mais, meu primeiro Transition com até 50% de desconto. Tecnologia que se adapta à luz para mais conforto no seu dia a dia. A Ótica Princesa também realiza o agendamento com oftalmologista. Visite na Júlia Assis Cavaleiro 860 ou ligue no 999780042. Ótica Princesa, tradição e excelência no cuidado com a sua visão. Vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação e bicicleta. Começa agora. Mexa-se. Dicas para suas atividades físicas. 8h29 agora, professor Magnus, e aí, tudo sereno, calmo, tudo abençoado? Bom dia. Bom dia, Marcelo, tudo calmo, tudo tranquilo, fora a chuva de ontem, né? Mais água, né? Mais água. Ontem eu tava saindo do parque e eu encontrei um pessoal fazendo corrida noturna. Tem uma galera que faz corrida noturna, né? Tem. O pessoal parou para se abrigar ali perto do Parque de Exposições. Eu tava esperando o trânsito fluir ali e encontrei um conhecido meu e ele falou: Marcelo, hoje é o dia que a gente testa os corredores. Um dia de tempo bom, que tá tudo legal, o pessoal vai, né? Quero ver. Quando cai aquela pancada de chuva, E tava numa galera lá, pelo menos uma dúzia de pessoas ali na corridinha noturna, fazendo acontecer. Achei legal. É bacana, cara, nossa. Vamos responder perguntas dos ouvintes, professor? Vamos lá. Ó, a Maria Alice falou o seguinte: Magnus, eu detesto fazer musculação, mas preciso ganhar músculo nas pernas. Depois da menopausa a coisa ficou feia. Que outra modalidade você me indica que não seja musculação para ganhar massa muscular? Ai, Maria Alice, assim, eu entendo que o gostar e não gostar é uma coisa que atrapalha na hora de fazer exercício. Eu vou falar assim, Maria Alice, bem sincero com você, eu poderia te falar assim inúmeras atividades, certo? Que vão falar assim, ó, vai contribuir, vai ajudar, vai falar assim, ó, não, eu não gosto de academia, eu acho que você se refere aqui à musculação especificamente, né? Mas assim, eu vou falar assim, o que é bom para você construir massa muscular, manter massa muscular, diminuir sarcopenia. Então assim, ó, é exercício resistido, é vencer o peso, gerar uma fadiga muscular, uma fadiga tão grande que você não consiga erguer um peso, certo? Pode ser o peso corporal, pode ser uma borracha, pode ser um elástico. Mas aí o que acontece? Construiu-se o músculo em ação, o chamado musculação, justamente para que você tenha essa resistência, para que você possa gerar esse mecanismo de resistência, esse exercício resistido, para que isso potencialize, para que tenha o desenvolvimento muscular. E os aparelhos de musculação, os exercícios, os halteres, os dumbbell, as barras, os kettlebell. Então o que acontece? O ambiente da musculação é um ambiente criado com esse objetivo. Agora, e tanto disso sai o esporte, que é o fisiculturista. Então, dessa prática esportiva veio o campeonato de fisiculturismo. Então, o que acontece? Tudo que eu falar fora isso vai ajudar, mas não vai ser específico. Então, eu vou falar assim, ó, Maria Alice, você não gosta de musculação, tudo bem. Não tem jeito de fazer, seria o carro-chefe, seria o gold standard, ou melhor, padrão ouro para você construir essa massa muscular que você está me pedindo. Esse é o ideal, tá, Maria Alice? Mas eu não gosto. O que pode te ajudar, Magnus? Então, treinamento funcional ajuda. Um exercício resistido, talvez com exercícios localizados, com caneleirinha. Uma vez tinha aula de gap, glúteo, abdômen e perna, por exemplo, sabe? Com tornozeleira, com colchonete, com peso do corpo, bastão. Ajuda. É um exercício resistido? Mas ele tem limitações da qual talvez você poderia ter um ganho maior com a musculação. Então, tudo que eu falar para você, ele é como se fosse paliativo, contribui, mas o carro-chefe seria a musculação, Maria Alice. Então, o que acontece? A musculação seria o carro-chefe, treinamento funcional ajuda bastante, hidroginástica ajuda bastante, exercício calistênico em casa ajuda bastante, exercícios feito com o peso do corpo, até em casa ou em aula coletiva, ajuda bastante também. Então, eu estou te dando opções assim que são
ajudam, certo? Até a corrente russa ajuda, Sim. certo? Naquela que você coloca os eletrodos lá, fica... Estimulação ali, né? Mas aí você fala, mas tem coisa melhor que isso? Daí eu vou falar, tem a musculação, entende, Maria Alice? Então, se colocando no meu lugar como treinador, eu falo assim, ó, você tem aqui uma coisa muito boa, só que você não gosta. O resto eu vou ter que vir para adaptar a tua boa vontade, dizer assim, ó, viu, eu detesto fazer isso. Tudo bem, né? Mas isso é importante para você. Então, o que acontece? Nesses dois mundos aí a gente vai ter que achar um meio termo, tá? Mas eu sugiro que você talvez... Às vezes é uma má impressão, né, Marcelo? Primeira aula que teve na musculação, não gostou? Tem uma coisa também sobre academia que eu mudei meu conceito. Às vezes não é a atividade física, não é a musculação, é qual atividade física você está fazendo e que academia você está indo também, né? Daqui a pouco eu não gosto da academia. Será que de repente não é do ambiente daquela academia, né? Isso, tem isso, né? Por isso que é importante, né? Isso que você falou, Marcelo, até para a pessoa experimentar outras academias, para se identificar, né? Como eu falei na terça-feira passada, quando a pessoa vai num lugar que ela não é bem recebida, que ela não tem atenção, que ela sente que não tem higiene, que ela não gosta do ambiente, não se sentiu bem, por algum motivo ou outro, experimenta outra para ver se é diferente, né? Porque não dá para julgar só a capa, o livro pela capa, né? Então você chegou ali, não gostou, não gosto mais de academia. Não, você não gostou daquela academia, daquele dia. E às vezes você não tá legal também, né? Porque eu já não gosto de... Não vou falar, Marcelo, o exercício físico não é uma coisa assim, eu tô louca pra fazer exercício, tô louca pra ir lá correr, suar, aumentar a temperatura, né, e sentir dor muscular. Sim. Ninguém fala isso, né, mas quando você tem consciência, viu, eu preciso, tal. Então o que acontece? Vai com a mente limpa também pra receber um pouquinho mais, né, tudo bem, eu tenho aversão daquele pessoal que fica se olhando no espelho e tal, se achando, né, tem muita gente que fala isso, né, mas não dá bola, né, passa, viu, eu vou lá fazer o meu exercício que eu preciso pra minha saúde e o que tá acontecendo fora ali, mas tem gente, Marcelo, que fica, ó lá, tá se olhando no espelho de novo, ó lá, tá falando com fulano, ó lá, fica cuidando da vida dos outros e tudo é ruim, né? Foca energia na tua atividade e vambora, né? Pois é, então é um pouco de consciência, que é aquilo que a gente já falou, né? Não dá pra fazer só o que gosta, né? Senão... todinho, né? Tipo, bem lembrado. Professor Magnus, eu vi uma postagem sua no Instagram sobre uma aula que gasta 800 calorias. Qual academia que é? A Lídia tá perguntando. A Lídia, não, já muitas pessoas mandaram essa mensagem assim, Lídia, mas o que acontece? Eu fiz uma postagem que é no meu perfil do Instagram, Marcelo, que é uma curiosidade que apareceu. Sim. Porque assim, Lídia, o fitness, né, o mundo fitness, que agora a gente está mais voltado para o wellness, que é essa qualidade de vida e não tanto o culto ao corpo, então eu colocaria fitness, culto ao corpo, wellness, qualidade de vida, são conceitos. Toda vez lança alguma coisa para justamente motivar, é mais ou menos como a Marisa Alice falou, ela falou, não gosto disso, o que a gente pode fazer para ela gostar disso, né? E aí criar dentro de uma ciência alguma coisa que traga benefício para as pessoas para ter uma adesão ao exercício físico, tamanho que elas gostem e gere resultado. Então aí o que acontece? Apareceu uma aula aí de fitness que você fica com elásticos, né, com um cinturão preso nas costas e o elástico fica preso no teto. E aí as pessoas diminuem o impacto no solo e é como se fosse um malabarismo, sabe? Daí elas fazem a aula, aquele elástico segura o impacto no solo, diminui bastante o peso nas articulações, aumenta a concentração aí na musculatura do core e isso contribui para que você tenha um gasto energético sem tamanho impacto nas articulações. E que chama atenção porque parece que o pessoal tá voando, né? Porque você pula e vai para um lado, vai para o outro e tal. Daí o que acontece? Essa aula ela vem com a promessa de gastar até 800 calorias. E aí me chamou a atenção porque, cara, quando você diminui o impacto, né? Quando tem um auxílio já de um elemento, fica mais fácil e gera menos gasto calórico. Então o que acontece? Existe uma propaganda muito forte de adesão ao exercício físico com uma novidade. Então o fitness vive disso, de novidade, de coisas que chamam a atenção, que viraliza na internet. E aí quando eu vi essa aula, eu falei, caramba, cara, para gastar 800 calorias, parceiro, em uma aula, o cara tem que suar muito, sem elástico, né? Só com o peso do corpo. Tu imagina quando tem um acessório que te ajuda a diminuir o impacto, a diminuir o esforço. Então eu duvido um pouquinho dessas 800 calorias, sabe, Marcelo? Eu não posso duvidar totalmente porque eu não sei se durante a aula é 1 hora ou 2 horas ou 3 horas. Sim. De repente a pessoa faz 2 horas, daí pode ser que gere o gasto calórico de 800. Agora uma mulher de 1,60 m com 60 quilos, por exemplo, para gastar 800 calorias, tem que suar muito mesmo, cara. Não é fácil, não. E para ganhar 800 calorias, uma... daí essa matemática ela é injusta, cara. Aí é dois toques. Nossa. Se eu separar que
Vamos pensar assim, vamos jogar alto. A Dirce pode falar com propriedade, né, pra nós. Vamos supor que um pãozinho francês tem 100 calorias, né? 8 pãozinhos foi 800 já. Já é, Elvis. Claro Agora... que você não vai comer 8 pãozinhos de uma vez só, mas 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, já são 6, né? É. O lance, de repente, dessa atividade é por ser um pouquinho mais lúdica e diferente, talvez a pessoa fique mais tempo ali fazendo, ou se anime a fazer também, né? Isso, esse é o objetivo, né? É como se fosse uma porta de entrada. Vamos supor que a Maria Alice, que não gosta de musculação, detesta, mas chamou a atenção dela essa aula. Daí ela entrou nessa aula. Ah, foi legal tal, mas tudo fitness ele é modismo. Então ele vem uma fase legal e depois cai na mesmice. Aí fala assim, agora eu tenho que ter outra novidade para me motivar. De repente ela, não, como não tem outra motivação? Eu vou dar uma olhadinha como é que é a musculação. É aí que talvez a academia consegue captar um aluno novo a ponto de manter uma rotina de exercício físico a vida longa, sabe? Então é mais ou menos isso, é um chamariz. E esse é o papel, talvez, dos treinadores, né? Primeiro quebrar essa objeção à atividade física. Acho que o treinador ele tem todo o conhecimento para aplicar ali a musculação da maneira correta, mas antes é um psicólogo, é um pai, uma mãe, né? E tem que entender, né? Porque o cara... Ele vai dizer assim, se eu não gosto... Eu, tecnicamente, eu vou falar pra você que logo que eu comecei a minha jornada, tinha uma coisa que não me entrava na cabeça, era a pessoa falar pra mim, Magnus, eu quero fazer musculação uma vez na semana. Eu já tive várias pessoas que falei, viu, nem faça, não adianta, porque uma vez não vai trazer resultado. Então, de maneira científica, um estímulo à semana não vai gerar o resultado que se espera de ganho de massa muscular. Perfeito. Mas eu nunca parei para pensar, no começo da minha carreira, que talvez uma vez por semana fosse a porta de entrada para 2, 3 ou 4. E aí eu rechaçava já no começo a pessoa, frustrava ela, dizendo que não tinha resultado. Eu não estava errado, mas certo, eu não tinha esse conhecimento mais amplo, né, mais holístico, dizer assim, viu, começa com uma, tá? Que eu sei que é o que você tem hoje, para amanhã depois você tentar mais 2 ou 3 ou 4, daí você ter o resultado que você espera. E depois eu mudei isso, né, Marcelo? Aí agora, hoje, se a pessoa quiser fazer uma vez por semana, beleza. Quer fazer meia vez na semana? Também tá tudo certo. Quer fazer 5 minutos de caminhada? Tá ótimo. Mas faça. Isso até você gradativamente poder evoluir. Bom dia, Magnus. Temos 2 amigos tomando remédio para emagrecer e nem vão mais nas jantas, tomar uma cerveja com os parceiros. Adianta ficar magro e chato? Parece aqueles caras que pintaram e bordaram a vida inteira e agora se converteram e não querem mais. A turma da sexta que mandou essa mensagem aqui. Tem uma galera que tá abandonando os amigos e tá tomando monjaro porque não consegue comer, é isso? Pois é, Marcelo. Não consegue comer e nem beber. E nem beber, né? É difícil, não consegue mesmo. Então, imagina, né? Cara, você me coloca numa sinuca de bico, né? Porque é um monte de turma e eu entendo, né? Porque às vezes o parceiro se converteu, eu já escutei várias vezes isso, né? Porque agora só quer saber de monjauro e assim por diante, mas realmente quem muda o estilo de vida a ponto de querer emagrecer, e ele precisa ter uma mudança de hábito, e essa mudança de hábito, o medicamento, ele de maneira química, né? Ele te obriga a mudar, né? Você não, é difícil para o cara. Primeiro eu vou me colocar no lugar do amigo, tá? Sim. Por exemplo, assim, você chegar na janta com teus amigos, tá todo mundo tomando cerveja, comendo, e você não conseguir comer aquela carne, você não conseguir tomar aquela cerveja, e daí você fica meio indiferente, você sempre se sente meio perdido. O que teus amigos veem? Não é mais a mesma pessoa. Tá chato. Tá chato pra caramba. Ó, cara, agora você não come uma carne gorda, você não toma uma cerveja gelada, o que aconteceu com a tua vida, né? Sim. E então eu entendo como os amigos vêm, mas eu entendo também o parceiro aí que quer mudar de estilo de vida. Então talvez por um tempo, né, até que ele mude esses hábitos, inclusive ele vai ter que repensar se é isso que ele quer para a vida. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde que necessita perder peso, daí ou ele contempla a amizade com os amigos para contemplar que continua comendo e bebendo, ou ele vai ter um problema de saúde nesse sentido, ou então o que acontece? Ele pode mudar o estilo de vida, então tem uma opção, né? Mas eu entendo que os amigos ficam assim, poxa, o cara era tão legal, né? Era parceiro e agora mudou. E aí muda o comportamento, os amigos começam a achar que é chato, né? Chato. Eu já vi isso tomando monjauro, eu já vi isso quando começou a namorar com uma pessoa e daí não deixava mais jogar com os amigos. Eu já vi isso quando o cara mudou de religião, já vi isso com outro, de trabalho, alguma coisa assim. Então, realmente, eu peço assim, ó, convide o parceiro, continue convidando ele, não deixa na mão não, porque até ele deve se sentir meio deslocado, porque tá mudando o estilo de vida, certo? Não deixe de convidá-lo, tá? E tenta acolher, se for possível. Será que não vai ter daqui a pouco um efeito psicológico, assim, nessas pessoas ali na frente também? Porque toda mudança brusca, ela causa depois, assim, algumas mudanças, né? O corpo, ele vai responder de alguma maneira depois, né?
Será que daqui a pouco essa galera que tá indo fundo, assim, em Monjaro e Ozempic lá na frente, não vai dar um tilt na cabeça das pessoas? Então, Marcelo, eu penso que, assim como a cirurgia bariátrica, a gente não mudou o mindset, né? A mudança a configuração Isso. De ver a vida e pensar na vida. Continua da mesma forma. A única coisa é que tem um empecilho, né, te impedindo ali que você está se alimentando, porque não dá fome, não tem como comer, então te impede, certo? Mas psicologicamente você não mudou nada. Certo? A única coisa é que você tem alguma coisa impedindo, é como se estivesse bloqueado. Tem um médico, amigo meu, que ele falou assim, olha, eu por mim, né, eu não dava remédio pra ninguém, nem fazia cirurgia bariátrica, eu dava um pontinho no lábio de baixo com um fio, dava um pontinho lá de cima, fazia cruzado e fechava, porque fechava a boca você vai emagrecer. Mas ninguém consegue fazer isso, aí eu tenho que pegar, tomar um negócio lá, injetável, pra poder diminuir a pessoa, porque o efeito vai ser mesmo, não comeu, emagrece. Sim. Nesse sentido. Mas realmente continua pensando da mesma maneira. E eu acredito, Marcelo, que quem está tomando medicamento, ele ainda tem essa vontade de se alimentar, só não consegue, né? Então, o que é pior ainda, né? Exatamente. E daí pode até causar uma frustração, porque, pô, eu estou com vontade, eu gosto de comer esse pastel aqui, ó, tá? Se eu estivesse fazendo dieta, talvez eu ia abrir a mão de um dia, né? O chamado dia do lixo, alguma coisa assim. Mas agora, eu não consigo comer, eu passo mal, Deve né? dar vontade e aí a pessoa passa mal. Pois é, e é a necessidade do medicamento. Pode ser que sim, Marcelo, eu acho que frustra, né? Sim. O problema é que eu acho que em algum momento quem está tomando medicamento para emagrecer de forma sem acompanhamento médico vai parar de tomar, não vai tomar a vida toda. Sim. E aí a minha preocupação sempre está nesse efeito. O que acontece quando você está tomando da perda de massa muscular, esse é um ponto negativo, e o que acontece quando você parar de tomar. Isso que vai ter o efeito rebote, né? Isso que me preocupa. Perda de peso muito brusca, efeito rebote do organismo querer recuperar esse peso. Isso é científico, é batata. Mas o que acontece? Depende de casos, né? Há casos e casos. Então, se tiver um acompanhamento médico, vai ser monitorado isso, vai ser feito as dosagens. Agora, quem vai lá, compra do Paraguai, toma e emagrece, vai ter um efeito depois que pode ser tanto físico como emocional. É isso que me preocupa. Tem que ficar atento, né? O ouvinte falou o seguinte, professor, eu queria uma dica de qual aparelho eu poderia comprar para fazer exercício em casa para melhorar meu condicionamento físico, o Júlio está perguntando. Condicionamento físico, Júlio, é condicionamento cardiorrespiratório. Então, é exercício aeróbico. Aí, se eu pensar em exercício aeróbico, Júlio, a gente vai pensar o quê? Caminhada, pedalada, natação, corrida, dança, tudo que for cíclico, né, de acima de 20 minutos, que você mantém o teu aparelho cardio, né, o coração, respiratório e circulatório junto. Então, cardiorrespiratório aí trabalhando. Nesse movimento, quando é exercício aeróbico, eu sugiro mesmo, Júlio, bicicleta, sabe? Bicicleta ergométrica, eu acho que a relação custo-benefício, eu acho que ela vale a pena, sabe? Esteira, eu acho muito caro, sabe? E agora, se você quiser ter em casa, se você não quiser ter em casa, caminhada na rua vai ter o mesmo benefício, corrida na rua, mesmo benefício. Mas assim, hoje eu indicaria para alguém ter em casa uma bicicleta spinning, sabe? Uma bicicleta que ela não é eletromagnética, ela é uma mais mecânica, assim, ela tem uma boa ergonomia e a relação custo-benefício eu acho que vale a pena. Eu acho que com uns R$2.000, R$2.500 você consegue comprar uma bicicleta muito boa para ter em casa. Você consegue colocar na frente da TV, assistir uma série, alguma coisa, não ocupa muito espaço, não dá muita manutenção, certo? Apenas o suor, quando pinga ali, enferruja, porque ela é toda de ferro. E então acho que uma relação custo-benefício, sabe, Júlio? Agora, não gosto de pedalar, porque qual que é o problema do pedalar? O desconforto do banco. Sim. Dá para comprar uma esteira? Dá, né? Você vai ter que colocar a mão no bolso um pouquinho maior, depende de manutenção, já é componente elétrico, alguma coisa. Inclusive, esses dias eu vi, Marcelo, uma esteira portátil que você coloca em casa, ela é pequenininha, mas as pessoas estavam adaptando com uma mesa, que ela tem um botão lá, ela é uma mais eletrônica, ela se eleva, certo? E baixa, ela fica na altura de uma mesa normal, que eu não sei qual, 1,20, 1,10, alguma coisa assim, não, menos ainda, não me lembro qual que é a altura de uma mesa normal aqui, mas ela se elevava para a pessoa trabalhar na mesa enquanto fazia uma caminhada lenta. Achei bacana. Bem bacana, bem portátil assim pra você colocar na casa. Então você apertava o botão, subia a mesa, você tirava a esteira, ficava caminhando devagarzinho e trabalhando no computador, fazendo seu serviço. Mas claro, tem que ser uma caminhada moderada. Então já vê uma mudança de hábito, de estilo de vida aí que eu achei interessante. E eu acho que era da China isso aí, viu? Os caras pensam, né? Pensam, bem interessante. Agora tá na moda, eu vi também esses dias, o pessoal se tranca numa sala com música alta, luzes e pedala pra caramba, né? Sim,
As aulas de spinning, né, que são essa bicicleta que eu sugeri para ter em casa, nossa, ela é muito famosa, essas aulas indoor. E aí a gente já tem a tecnologia empregada, que é bacana também, e isso tem também já para vender, onde você compra um tipo de bicicleta específico de spinning, você acopla os sensores com um aplicativo de celular e projeta na TV. Aí o que acontece? Você gamifica a tua atividade física. Olha O que seria isso? Você vai entrar num servidor onde tem outros competidores que estão dentro desse aplicativo no mundo, e aí vai projetar o seu avatar na TV. Então você está lá pedalando, acelerou, o teu avatarzinho vai mais rápido, e ele vai competir com outras pessoas que estão logadas no servidor do outro mundo, né? Do mundo inteiro, quer dizer, que estão no aplicativo. Então, claro, você faz um login, um cadastro, tem uma mensalidade para pagar do aplicativo, uma assinatura, né, do IA, e aí se você acelera, né, você compete com outras pessoas, aí tem a largada, a saída, a chegada e tal. E é uma maneira de motivar. Então você pode colocar na TV da tua casa, no Smart TV, e colocar essa bicicletinha, baixou o aplicativo, conectou com a TV e mais uma motivação para se exercitar em casa. Os mais jovens adoram essa né? questão de gamificação, né? É muito, muito interessante. É mais uma vez, né, que nem a Maria Alice falou, não gosto. O que a gente pode fazer para melhorar essa conexão com o exercício físico? Legal demais. 8h48, o Magnus tem um canal no YouTube, dia desse nós podíamos fazer um aulão aí no final de semana ao vivo, lá no teu canal do YouTube, para os ouvintes se inscrever, né? Vamos lá, professor? Vamos lá, fizemos esse aulão, colocamos um assunto, qualquer assunto aí tá aberto, eu fico à disposição. A gente faz mesmo. Como é que faz para acessar teu canal no YouTube, professor Magnus? Magnus.personal. Vai encontrar lá, Magnus Personal Trainer, Magnus.personal vai encontrar. A gente está alimentando devagarzinho aí algum conteúdo no canal, mas dá pra gente fazer um aulão sim, Marcelo, fazer um aulão Onda Sul, vamos colocar um tema para essa aula, vamos movimentar esse pessoal. Se você colocar no Google ali, Magnus Personal, né? Colocar no Google Magnus Personal YouTube, já aparece o canal dele. Se inscreve lá, que é bem legal. Tem uns conteúdos legais, tem alguns conteúdos aqui da rádio. Tem um vídeo lá que o professor fala, inclusive, sobre hernia de disco lá. Isso, bem legal, bem bacana. Então, se inscreva no canal que logo vai ter conteúdo bem bacana para o pessoal fazer atividade em casa. Vamos fazer o aulão Onda Sul, hein? Se alguém quiser o link do canal do professor Magnus aqui, que ele vai começar a postar um monte de vídeos, me manda uma mensagem aqui que eu já encaminho o link para você só clicar e se inscrever. Mas se inscreve no canal do professor Magnus no YouTube, que é bem legal. Vai ter um monte de conteúdo pra galera fazer atividade física em casa, pra não ter desculpa, né, não professor? tem desculpa. Eu não sabia como fazer. Vamos fazer uma aula, de repente, só com o material que tem em casa. Um saco de arroz, uma garrafinha, alguma coisa, eu prometo, a gente faz uma aula de 30 minutos, 20 minutos, alguma coisa assim, pra não ficar sem se mexer. Pra não ficar sem... Mexa-se, essa é a nossa ideia, né? Um abraço, professor. Valeu, Marcelo, um abraço aos radiovintes. Vai no Google aí, só pesquisa Magnus Personal, você vai achar o canal do professor Magnus lá, se inscreve, vai ser bem legal. Magnus de Souza, Magnus Personal no YouTube, tem o canal dele lá, ele posta vídeo, é bem bacana mesmo para você se inscrever. Até mais, professor. Até mais, Marcelo, um abraço. 8h51 agora. Você acabou de ouvir Mexa-se. Dicas para suas atividades físicas.